Muito boa tarde, muito bem-vindo, você, Nutri, técnico em nutrição, você que é afim da área, seja muito bem-vindo. Eu sou a Amparo e esse aqui é o Crachá de Nutri. Vocês estão aqui no Instagram e aqui no YouTube. E a gente está aqui para juntos falarmos sobre as alegrias de sermos nutricionistas. Eu procuro abranger todas as áreas, mas a nossa área de preferência aqui é o consultório, como elaborar o atendimento nutricional. E olha, eu acho que eu já vou dar um spoilerzinho, né, gente? Que o nosso curso Atendimento Nutricional, Como Fazer, ele tá ficando maravilhoso. Eu acho que eu vou conseguir lançar ele no dia 14 de abril, que é um dia muito especial para mim, é um dia do meu aniversário. Então é o dia que eu marquei de ponto para a gente fazer o nosso primeiro lançamento. Se você está interessado em saber sobre o nosso curso, já deixa aqui nos comentários. Eu quero, porque olha, ele não é um curso só de consultório, ele é um curso que fala de administração, de gestão financeira, de marketing, a gente fala de muita coisa, de se faz CNPJ, se não faz, etc. Inclusive, esse nosso bate-papo de hoje, equipamentos para o atendimento, tem um módulo inteirinho falando lá sobre equipamentos. Mas eu não vou falar mais de lá, vamos falar daqui, que a gente está aqui para conversar sobre os equipamentos para usar no atendimento nutricional. Eu tenho certeza que você tem as suas dúvidas, eu recebo dúvidas, né, de alunos diariamente, eu vejo essa dificuldade, tanto lá no hospital como na clínica, e bora para a gente conversar sobre isso. Bom, gente, olha, virou, mexeu, sacudiu, chacoalhou. A gente começa tudo onde? No nicho, ou seja, o público-alvo que você vai atender. Ele determina tudo, gente. Determina, como eu sempre falo, né? Determina a sua linguagem, determina a sua vestimenta, determina a decoração do seu consultório, determina os equipamentos que você vai precisar, né? Então, público-alvo e o tipo de atendimento. Porque, óbvio, se você está assim como eu, por exemplo, hoje 90% dos meus atendimentos atualmente são online. Então, não adianta nada eu ter uma balança, meu paciente não sobe na balança, certo? Eu tenho uma fita métrica que eu mostro para o paciente, a fita do costureiro mesmo, mostro para ele, falo para ele usar na casa dele, a que ele tem, né, que é igualzinha que ele tem, então, a gente usa isso e eu vou mostrando como ele tira algumas medidas que eu quero que ele tire. Circunferência abdominal, por exemplo, em cima da cicatriz umbilical, né? Procurando ficar sempre retinho, etc. Mas, enfim, a técnica a gente vai falar daqui a pouco. Então, a gente precisa o quê? Saber o nicho que a gente está atendendo e o tipo de atendimento. Você definiu isso? Vamos lá, caso a caso. Eu estou no atendimento presencial e eu atendo crianças. Eu preciso ter uma balança adequada para a criança, a faixa etária que eu atendo. Então, se eu estou com um bebezinho, né, até 2 aninhos, mais ou menos, às vezes até antes, eu preciso daquela balança pediátrica, né? Eu preciso de um infantômetro para aferir o comprimento da criança. Se eu estou já com uma criança maiorzinha, eu posso ter uma balança mecânica ou eletrônica, aí tanto faz, e eu tenho que ter o estadiômetro para aferir, então, a altura dessa criança, né? A mesma coisa para adolescentes, para adultos. Na presencial, eu preciso ter o equipamento efetivamente, tá? Eu recomendo, se você está fazendo atendimento, né? Se esse é o seu ganha-pão, então pega um equipamento de excelência também. Pega uma balança mecânica ou digital, depende aí de quanta bala na agulha você tem, sabendo que a mecânica, desde já, tá? Aquela mecânica que tem o prato que oscila, etc., ela é muito melhor do que a digital. Ai, como? Você é contra a tecnologia? Não, não sou. Mas a balança digital, primeiro, ela precisa de estar na luz. Ou seja, se você não tem luz, você não consegue fazer aferir o seu peso, né? Aferir sua medida. Segundo, ela tem uma chance, tudo que é eletrônico tem mais chance de quebrar, né? E lembre-se que tudo que usa pilha, você precisa ter
a pilha que está em uso e mais uma de reserva. Então, não esqueça desse detalhe que ele é importante, tá bom? Ok, mas aí pode ser que você tenha a condição, né, de comprar uma balança digital também, tudo bem, não tem problema nenhum. Os pacientes, eles ficam mais impressionados com a balança digital, evidentemente, tá? E algumas vezes, olha, eu no começo da minha vida, eu atendia com aquela balança de banheiro, sabe? Aquela balancinha. Então, assim, precisão não é a melhor do mundo, mas você está pesando sempre no mesmo equipamento, ok. Sem contar, gente, que o peso mesmo, o peso bacana para a gente pegar seria o quê? Seria aquele peso logo pela manhã, em jejum, quando a pessoa acabou de ir ao banheiro, né? Então, a gente também está sempre com peso que não é 100% o real, né? Assim, é aquela coisa para a gente usar como parâmetro, ok? Bom, pesamos, medimos, né? A balança mecânica ela já tem o estadiômetro embutido, tá? Seja mecânica, seja digital, tem o estadiômetro embutido, você vai aferir estatura também, ó, maravilha, beleza. Aí, segunda coisa que todo mundo pergunta, estamos no atendimento presencial, tá? A bendita da bioimpedância. As pessoas acham assim que é meio obrigatório ter uma bioimpedância, né, hoje em dia. Então, gente, olha, ela ajuda, ela tem seu valor, ela, eu acho que ela é muito bacana porque ela faz uns relatórios interessantes e a gente consegue mostrar para o paciente esses relatórios, e enfim, eu acho muito válido ter uma bioimpedância no consultório. Entretanto, se você não tem uma bioimpedância, não chore e não deixe de fazer o seu atendimento por causa disso, né? Porque o que acontece? Ela não é obrigatória, gente, não é obrigatória. Você pode fazer coisas maravilhosas com uma balança comum, com uma fita métrica, tá? E, se possível, com adipômetros, né? O adipômetro você faz tudo que a bioimpedância faz. E o adipômetro, em termos de investimento, ele é bem mais acessível do que uma bioimpedância, certo? Aí as pessoas falam assim, eu posso, muita gente me pergunta isso, eu posso usar aquela balancinha de banheiro que vende na loja de produto cirúrgico, né, de produto médico, vende aquela que diz que é bioimpedância também? Querida, pode, o atendimento é seu, o poder pode, tá? Você só tem que saber lidar com a limitação do aparelho que você está usando. Então, aquela balancinha, primeiro ela é bipolar, né? Então você só vai subir na balança e vai ter a medida dos membros inferiores. Se você tem uma bioimpedância tetrapolar, né, aquela que a gente pega com a mão e pisa nela também, ou então aquela que você cola os eletrodos, né, nos pontos e o paciente está deitado na maca, essa é melhor ainda, né? A que é a que eu considero mais confiável, ótimo, né? Mas se você acha essencial ter uma bioimpedância, se você quer usar aquela da casa de produto cirúrgico, né? Tem várias marcas delas, eu acho que todas elas devem ser bem similares. Também ok, né? Só que você sabe, por exemplo, que um paciente com síndrome metabólica, o cara tem uma barriga desse tamanho e umas perninhas fininhas, você pode ter um resultado que não vai ser exatamente aí muito fidedigno. Então, você precisa usar o equipamento com muito bom senso, sabendo das limitações das informações que ele te traz e conhecendo muito bem o seu paciente. Então, aí, por exemplo, né, se você está nesse nicho de adultos com síndrome metabólica, de repente você trabalha muito com cardiopata, pessoa que tem marca-passo, né? Enfim, você vai ter que saber lidar com essas limitações que a sua bioimpedância dá e saber atender sem ela também, né? Porque às vezes a gente tem um equipamento assim desses fodásticos, né? E a gente coloca a preciosidade da avaliação toda no equipamento. E, de repente, você vai estar diante de um paciente que você não pode fazer a bioimpedância. Ele está edemaciado, ele tem uma prótese metálica, ele tem um marca-passo, então não dá. Apesar de ser uma gestante, né? Então, apesar de ser uma onda de baixa vibração, eu aconselho não fazer nesses pacientes, porque a gente não sabe, né? Vai que, né? Ou vai que ele passa mal por outra coisa e acaba também botando a culpa na bioimpedância, vai saber.
Então, gente, a gente no consultório é você e o seu paciente. Então, você tem que se munir de informações, né, de condições de fazer o seu atendimento super bacana, tá bom? Legal. Aí passamos da bioimpedância, então, para a fita métrica. A fita métrica, gente, ela também é essencial na vida do nutricionista. Tanto você pode usar, eu já trabalhei assim, ó, uma balancinha de banheiro encostadinha na parede, a fita métrica assim, bonitinha, colada na parede, para fazer, ai, que pobreza, meu Deus do céu. Mas é o que a gente tem que trabalhar com o que tem, né? Não adianta esperar a perfeição. O negócio é trabalhar com o que você tem em mãos. Então, vamos lá. A fita métrica, ela é super importante. Se você trabalha com criança, ela é essencial. Se você trabalha com gestante, ela é essencial. Se você trabalha com adolescente, ela é essencial. Com o público de academia, ela é essencial. Com idoso, ela é essencial. Qualquer pessoa. Tá? Às vezes, você não tem nada para fazer com o paciente, né? Ele é todo demasiado, ele é cheio de, sabe, de problema. Você só consegue tirar, por exemplo, uma circunferência de braço e a estimar o estado nutricional do paciente com essa única medida, tá? Pode ser que você só tenha isso para fazer com o seu paciente. Em situações de hospital, muitas vezes é assim, né? Você está com um paciente com síndrome metabólica, um paciente muito obeso, às vezes não dá nem para subir na balança, ele tem mais de 150 quilos. Então, você precisa ter a fita métrica para conseguir aferir a circunferência abdominal, tá? A fita métrica, ela é fundamental. E aí, a dúvida de todo Nutri, eu posso usar aquela fita do costureiro? Gente, poder pode, tá? Não é que não pode. Inclusive, né, no comecinho da live eu falei que eu tenho aqui uma de costureiro que eu mostro para o paciente assim durante a consulta, porque geralmente essa é a fita que o paciente tem em casa. No atendimento online, você tem que ir mostrando para o paciente como é que ele atua com os equipamentos, né? Então, você mostra a fita métrica para ele, mostra como é que ele faz a aferição. Só que o que acontece com a fita do costureiro? Muitas delas têm o zero, tem uma casinha, né? Então, se você medir pelo zero, você vai estar dando 1 centímetro a mais em todas as suas medidas. Já a fitinha antropométrica mesmo, aquela que vem numa trelinha, que você consegue prender para fazer, né, a marcação certinha, ela te facilita o seu trabalho, tá? E ela começa no 1. Então, você tem 2 cuidados para usar com a do costureiro. Primeiro, que ela não tem um clips, né, um grampo para você fixar na hora que você está fazendo a sua medida. E segundo, que muitas delas começam no zero, então você tem que ficar atento a não ficar colocando esse centímetro a mais, tá bom? Sempre usar ela começando no 1. Então, isso é uma orientação importante também para você passar para o seu paciente, se caso você esteja, como eu, fazendo atendimento online, para ele fazer a aferição dele, ele olhar, então, a marquinha do 1, onde está começando, de fato, a medida, certo? Então, fita, ok. Mesmo que, ainda que você não tenha a fitinha antropométrica mesmo, você pode usar a fitinha do costureiro. Ela precisa ser uma fita inelástica, né? Então, aquela do costureiro, ela tem uma certa elasticidade muito, muito, muito pequena, mas ela tem. Então, por isso, assim, se você está fazendo um atendimento em consultório, ok. Se você vai fazer um estudo científico, se você vai fazer uma prévia, por exemplo, de algum trabalho para mandar para um professor, para fazer uma iniciação científica, para fazer, né, um pré-projeto de um mestrado, etc., use o equipamento correto, tá bom? A fita métrica, para quem faz atendimento geriátrico, eu acho ela fundamental, porque a gente tem a medida da circunferência da panturrilha também, que é Top Master Plus, para a gente aferir e verificar a perda de massa muscular, né? Mas assim, cada uma das medidas entra num outro módulo, né? Que é o módulo de antropometria. Hoje a gente está falando exclusivamente de equipamentos, certo? Então, gente, equipamentos. Então, falamos da balança, falamos da bioimpedância, falamos da fita. Agora vamos falar do adipômetro. Jesus amado, o adipômetro, ele parece um monstrinho, assim, né? Aquele monstrinho que fica embaixo da cama, não te deixa dormir de noite, assim, vai cutucando seu colchão, assim, por cima. O que acontece, gente? O adipômetro, ele é um equipamento que a gente precisa usar para aprender a usar.
né? É que nem andar de bicicleta. Você pode ver 50 vídeos seguidos, fazer uma maratona, como andar de bicicleta, como nadar, né? Você tem que fazer, não adianta ficar, não tem teoria, tá? Então, tem teoria, claro, você precisa aprender o jeito correto de fazer a aferição das medidas, mas a gente só aprende a usar um adipômetro usando. E eu tenho milhares de alunos que têm medo de usar o adipômetro, né? Que vai pegar, pega assim, ó, já tremendo. Meu Deus do céu. Então, calma, gente. Calma, muita calma. Vamos pensar, em primeiro lugar, vale a pena ou não vale a pena você fazer o investimento de um adipômetro? Eu, particularmente, prefiro um adipômetro do que uma bioimpedância. Ele é mais barato do que a bioimpedância, ele é bastante prático, porque se você está em casa não dá, né? Mas se você vai para casa, né? Você vai fazer um atendimento domiciliar, você consegue carregar, e nem toda bioimpedância é portátil, mas existem as portáteis também. Se você está em consultório, você consegue fazer uma medida com adipômetro tranquilamente. E o adipômetro, ele te dá medidas mais fiéis do que a bioimpedância, né? A bioimpedância, ela pode alterar, por exemplo, com qualquer questão. O paciente bebeu mais água no dia anterior, bebeu menos água, fez atividade física, está perto da data de menstruar, né? Vários aspectos podem mudar. A medida aferida com a técnica correta, com o adipômetro, ela é muito mais fidedigna do que a bioimpedância, né? É só você perder o medo de usar o adipômetro. Mas aí, eu já falei várias vezes, volto a repetir, né? Antes de efetivamente você ir para o seu atendimento, meu Deus, testa na sua família, testa tudo, no pai, na mãe, no primo, no vizinho, no namorado, sabe, no irmão, faz um atendimento, um mutirão de atendimento no seu condomínio, pegue a mão, vai, junta a turma da escola, né, da faculdade, e vai fazendo uma medida no outro, né, gente? É só assim que a gente vai dando conta de usar o adipômetro, beleza? Então, eu acho que é um investimento que vale muito a pena, vale mais do que a bioimpedância, olhando para a fidedignidade dos dados, né? E também olhando para a praticidade e para o valor do investimento. Então, acho que vale muito a pena. Agora, se você não sabe fazer a medida, não está se sentindo seguro, não vê como você desenvolver essa segurança, enfim, não consegue se sentir seguro em usar esse instrumento, né? Esqueceu como faz as fórmulas para chegar lá no percentual de gordura. Gente, se é para usar mal usado, não tenha, né? Eu volto ao que eu falei. Uma circunferência de braço, ela pode te dar o estado nutricional daquele paciente. Uma circunferência de panturrilha vai te mostrar se o paciente está perdendo massa muscular ou não. Enfim, tá? A gente tem aí várias outras possibilidades para atuar, né? Bom, e aí? Então a gente falou os quatro elementos, né, do atendimento nutricional: balança, adipômetro, bioimpedância e fita métrica. E aí, gente, o que acontece mais? Existem, conforme o teu nicho de atendimento, podem ter outros equipamentos. Então, eu, por exemplo, na geriatria, não aqui no online, né, mas quando atendo na faculdade, o ambulatório de geriatria tem aquele, o de fazer a força na mão, né? Esqueci o nome agora, gente. Mas, enfim, você aperta e você vai ver ainda o tônus muscular, né? Você pode ter outros testes, a gente tem um teste de caminhada, né? Para o médio tempo que o idoso consegue andar 20 metros para lá e para cá, quantas vezes ele consegue sentar e levantar sem se cansar, né? Para ver força muscular de membros inferiores. Então, dependendo do nicho que você está, você precisa de mais ferramentas, de modelos de triagem nutricional, por exemplo, né? Mas aí a gente já está falando mais de atendimentos dentro de universidade, de ambulatórios de hospitais, né? Que são lugares onde a gente tem ferramentas mais específicas. O consultório, basicamente, de equipamento é isso. Quase sempre, né? Agora, dentro da modernidade da vida moderna, a gente vai ter um computador,
E aí a gente vai fazer aquele banco de dados básico do nosso paciente, né? Então a gente tem lá a ficha, tem a sequência dos atendimentos, os retornos, etc. E aí tem uma outra pergunta que também é muito, muito, muito comum. Compro um planner, né? Eu compro um programa de atendimento ou não compro um programa de atendimento, né? Vamos lá, gente. Tudo depende, né? De novo, do nicho, do tipo de atendimento e de quanto você está em condições de investir. Eu nunca atendi com programa, nunca, tá? Uma vez que eu estava numa clínica e alguém compartilhou lá que não era um programa de nutrição, era um programa que tinha uma aba de nutrição, ele era um programa do endócrino, né, que fazia lá modulação hormonal, lá, lá, lá. E, gente, eu achava horrível aquele negócio, porque o tempo que eu demorava alimentando aquele programa para falar, para conseguir obter o dado de macro e micronutrientes, né? Ou depois eu tinha que fazer depois da consulta, sabe? Enfim, porque o programa, ele não raciocina, né? O programa você tem que colocar lá 40 gramas de arroz, né? 120 gramas de arroz. Você tem que colocar a medida certa para ele fazer os cálculos. Então, é, eu me vi muito presa naquele preenchimento e pensando muito em um valor que eu particularmente não uso tanto. Eu não fico fazendo cálculo de calorias. É muito raro, assim, é um ou outro paciente que eu vou realmente fazer essa coisa mais profunda. A minha linha de trabalho é toda voltada para a medicina do estilo de vida. Então, eu fico muito mais preocupada, muito mais focada na frequência e no número de porções dos alimentos saudáveis e dos não saudáveis, né? E ok. Então, eu não preciso de um programa para isso, né? Agora, depende, de novo, depende do nicho. Quem vai atender um atleta, né? O atleta, gente, ele tem que ter um cálculo mais certinho de caloria, de grama de proteína, né? De suplementação. Então, acho que aí vale a pena você ter um programa que facilite você na hora de fazer essas contas todas, porque não é fácil lá no MOOC você calcular tudo, né? A gente passou por isso na faculdade, planejamento de cardápio, e, enfim, é complexo. Mas eu acho, por exemplo, o programa muito interessante na hora de fazer o cálculo das receitas, porque a gente também tem lá a aba, né? Então, eu vou ter que falar, né? Eu tenho o Dietbox. Eu não uso ele para atender, mas eu uso ele para calcular todas as receitas. Então, eu jogo a receita lá e ele já me traz. Se essa receita tem, sei lá, 40 gramas de carboidrato, 12 gramas de proteína e 6 gramas de lipídio, por exemplo. Então, a receita, ela com esse cálculo, eu consigo encaixar melhor no plano alimentar depois, né? Mesmo não tendo esse foco de proteína, lipídio, etc., calorias, porque eu estou pensando na qualidade de vida do paciente, tá? Então, o meu nicho não é de ficar pesando quantas gramas de proteína vai na marmita, quantas gramas de carboidrato vai na marmita, beleza? Mas isso é uma realidade minha. E eu gosto, né? Eu dou livrinho de receita, e aí eu gosto no livrinho de colocar esses valores, né? Eu acho que as pessoas gostam, né, de saber. E é importante também para você colocar, por exemplo, você tem uma receita de um doce, vamos supor, né? Tem muito paciente cheio de doçura, né? Tem muito paciente que eu quero comer um mousse, né? Me tira meu mousse, pelo amor de Deus. Isso é um caso clássico dos meus atendimentos. E aí eu consigo lá no programa, então, de repente, pensar num mousse diferente e ver se vale a pena, né, fazer trocas. Eu tenho doce o creme de leite light, o creme de leite comum, o creme de leite da marca X, da marca Y. Então tá, então você vai fazer o seu mousse assim, ó, pá, dá a receita para o paciente. Aí vale bem a pena, né? E eu acho assim que os programas, eles têm algumas finalidades, que são algumas, não é finalidades, eles têm algumas facilidades que são bem interessantes. Então, por exemplo, tem programa que manda, né, o aviso da marcação, da consulta, tem programa
que também disponibilizam os materiais educativos interessantes, então já é uma coisa a menos para você fazer, né? Já está lá pronto, você só adapta. Tem programa que já tem os formulários, né? Então você só puxa seu logo, coloca ali no lugar que já está certinho, e aí você tem seu receituário, seu atestado, seu recibo. Tem programa que tem a parte toda de gestão administrativa, né? Você vai colocando lá o valor da consulta, se o paciente pagou, se não pagou. Então, ele te ajuda, existem programas que ajudam no teu administrativo, no teu financeiro, na gestão, né? São programas que são além da questão do atendimento por si, né? É tipo o nosso curso, é além do atendimento. Então, eu acho que aí também vale a pena, principalmente se você está numa sala sua, que você não está, né, dividindo, compartilhando consultório com alguém. Porque essa gestão financeira é um ponto delicado, tá? E aí, gente, o último, que não é bem um equipamento, né, mas assim, uma coisa que é importante você ter, eu acho que vale muito a pena você ter materiais educativos, apesar de que isso é delicado, né? A gente precisa cuidar muito para não transformar o nosso atendimento numa aula. O paciente, quando ele vai no nutricionista, ele não quer aula de nutrição, ele quer solução para o problema dele. Então, você toma cuidado, né? Toma cuidado, porque às vezes a gente tem lá umas lâminas de produtos, ou umas lâminas assim. Quando eu trabalhei com esse endócrino, por exemplo, eu tinha umas lâminas de cadeia de hormônio. Gente, era uma coisa assim, sabe? Tipo, era 1 em 1000 que queria saber como é que o colesterol vira testosterona, entendeu? Era, tipo assim. Mas eu acho interessante ter, por exemplo, uma lâmina mostrando uma veia, se é teu nicho, né? Então, uma veia sem ateroma e uma veia com ateroma. Os danos que o diabetes causa no sistema vascular. Como é que é um intestino íntegro e um intestino todo inflamado. Então, dependendo do teu nicho, eu acho que vale a pena você fazer umas lâminas, uns folders, de material educativo para o seu paciente, tá? Pode ser alguma coisa que você mostre no consultório, pode ser alguma coisa que você dê para ele pendurar lá na porta da geladeira, né? Aí vai muito de como que é a tua linha de atendimento e como é que é o teu paciente, né? Então, por exemplo, tem uma amiga que trabalha com criança, ela tem várias historinhas, né? São livrinhos bem pequenininhos, assim, que ela printa, né, na impressora mesmo, e são historinhas, né? Eu não me lembro muitas, mas é tipo tomate rejeitado, né? Vamos acabar com a tristeza do tomate, porque o fulaninho, né, o Joãozinho não quer pôr tomate no pratinho dele. Enfim, são materiais que ela desenvolveu dentro do hall, né, do nicho de atendimento dela, de criança, para estimular as crianças a comerem legumes e verduras. E aí, com essas historinhas, enfim, ela leva para casa e tal. E fica brincando, tem joguinhos de cartas, e a gente tem muito material estruturado também para isso, né? Eu tive um joguinho assim que você jogava, e aí tipo, a pessoa falava, cada um tirava uma carta, e a gente colocava um nutriente em questão. E as cartas eram a tabela de composição dos alimentos. E aí, assim, vamos pensar o que tem fibras. Eu pegava uma carta e a pessoa pegava outra carta, e ganhava o alimento que tinha mais fibra, né? Então, tem vários materiais estruturados assim para a gente ir variando a consulta. Agora, para finalizar e não com menos importância, o que acontece? A gente precisa ter o esqueleto do nosso tratamento. Então, você tem que saber o que você vai fazer com o paciente na primeira consulta, na segunda consulta, na terceira consulta, na quarta consulta, sabe, etc, etc, etc. Então, você tem que ter um mapa do seu trabalho, porque senão o paciente chega pela. Tem gente que reclama que o paciente não volta nunca, né? Perdão. Mas o paciente que volta, você tem que saber o que você vai fazer com ele, né? Então, o que eu faço na primeira, o que eu faço na segunda, o que eu faço na terceira, quando que eu vou dar alta para ele, etc e tal, né? E isso tudo são coisas que você precisa ter para elaborar o seu atendimento, e também coisas que você vai ter que mostrar quando você está aí fazendo parcerias, né? Como é que é o seu trabalho, etc e tal. Beleza, gente?
Então eu vou ficando por aqui. Ai, porque eu acho que vocês perceberam, né? Tô super gripada com essa voz horrorosa, mas estamos aí firmes trabalhando, né? Pensando bem, assim, fazendo, preparando aquele projeto de curso maravilhoso para vocês, né? E se Deus quiser, dia 14 de abril, ele está sendo liberado para vocês conhecerem e comprarem. Gente, vou ficando por aqui, deixa eu dar um tchauzinho aqui, ó, no Instagram, um tchauzinho aqui no YouTube. Olha a ventania, será que vai chover? Mas é isso aí. Vamos ficando por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, alguma questão, tá? Mandem aqui nos comentários. E não esquece de gostar aí do vídeo, gostar, assinar o canal, assinar o perfil, etc. Tá? Compartilhar com os amigos, tá bom? Muito obrigada para quem ficou até aqui. Um beijo e até quinta-feira. Tchau, tchau.